Programa Visão Cristã volta já. Barato, barato é na Rede Construir. Barato, barato é na Rede Construir. O alicerce ao telhado vem pra Rede Construir. Qualidade e economia com a Rede Construir. Pisos e acabamentos tem na Rede Construir. Barato, barato é na Rede Construir. Comprou, chegou, é só com a Rede Construir. Quer o menor preço, vem pra Rede Construir. Rede Construir Guararema, Rua João Barbosa de Oliveira, 2610, Freguesia da Escada. Voltamos a apresentar Programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia com alegria. E bom dia na paz do Senhor Jesus, para você que está participando conosco agora desta ministração. 1 Timóteo capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa para trazer a Tua palavra, para dizer, Senhor, que o nosso coração está totalmente rendido a Ti, para nesse momento entendermos o poder da oração, entendermos o que a oração pode fazer no reino do Espírito. Dá-nos, Senhor, esse entendimento pleno, para que possamos juntos nos fortalecermos na oração. Amém. A oração, meus amados, ela é um instrumento de bênção, uma arma de defesa. E nós sabemos disso. E nós não sabemos porque sabemos. Isto não é inerente ao nosso ser. Sabemos porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, nos declara isso o tempo todo. É por ela que nós sabemos. Vejam bem, nesse período em que o apóstolo Paulo nos escreve esta exortação à oração, a igreja primitiva, a igreja que estava se iniciando naquele primeiro século de Cristo, com os apóstolos, passavam por uma perseguição religiosa por parte dos sacerdotes do templo, uma perseguição política por parte do rei Herodes. Reinava em Israel o rei Herodes Agripa I, o filho de Herodes Antipa,
o rei que mandou matar todos os meninos até os 2 anos de idade, com o propósito de matar o menino Jesus, que a essa altura já estava lá no Egito, por ordem de Deus a José e a Maria. Proteção do pai para o filho. Com o grande movimento cristão que estava acontecendo em Jerusalém naquele período, por conta das ações dos apóstolos após o dia de Pentecostes, o rei Agripa I começa a perseguir a igreja juntamente com os maiorais sacerdotes do templo. Houve uma junção política religiosa para estabelecer uma perseguição aos cristãos primitivos, aos primeiros cristãos, dos quais, nesta perseguição, Saulo, até então, era um emissário, perseguidor da igreja, com ordens dos sacerdotes e do rei de prender e de executar os seguidores do caminho de Jesus. Até em Damasco, para onde ele estava se dirigindo quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus. E é nesse contexto de perseguidor, perseguido pelos sacerdotes e pelo rei Agripa, que Saulo, que agora já é Paulo, convoca a igreja para oração. Jesus nos ensina a orar. E não só ensina. Jesus, por diversas passagens bíblicas, se põe em oração. Nos dá o exemplo prático da oração. Vejam bem como as Sagradas Escrituras declaram para nós sobre a prática de oração aqui no verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. A minha proposta para a igreja do Senhor nos dias de hoje é sermos mais práticos na oração. Nos dedicarmos mais à oração. Termos mais tempo de oração. Termos mais tempo de intimidade com Deus. A oração é um tempo de intimidade com Deus. Aprendemos a gerar situações em oração. Aprendemos a gerar projetos em oração. Aprendemos a gerar governos em oração. Como disse o versículo 1 aqui, termos a prática da oração em favor de todos os homens, de todos. Quem são esses homens? São os seus relacionamentos? São as pessoas da sua convivência? Pessoas da sua interação diária, da sua comunicação diária? Pessoas que você conhece e que você pode até citar o nome delas em suas orações, em suas súplicas. Você pode até citar particularidades destas pessoas nas suas orações. Queridos, nós precisamos ser objetivos
em nossas orações, tanto nas de petição, quanto nas de agradecimentos, e também nas orações de intercessão. Precisamos ser objetivos com Deus, claros. Precisamos estabelecer antes os motivos pelos quais vamos orar. Termos isso definido diante de Deus. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos diz: vigiai e orai. Presta atenção. Vigie e ore. O que é vigiar, amados? Vigiar é você prestar atenção à sua volta nas necessidades das pessoas, nas circunstâncias que te rodeiam e nas suas próprias necessidades. Vigiar, estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. E baseado naquilo que eu vejo, que tem uma necessidade de intervenção divina, eu chego diante de Deus com isto definido, e então oro, suplico, intercedo. Entende isso? Nós não podemos nos apresentar diante de Deus todos os dias, em todos os momentos, com displicência para orar. Eu nem sei por que vou orar, mas eu vou orar. Não é assim que funciona, meu querido. Não é assim que funciona, minha querida. Nós precisamos sermos objetivos. Nós precisamos termos bem definido por que vamos orar. O Senhor Jesus tinha isso bem definido diante do Pai. E nós precisamos também termos isso bem definido diante de Deus quando vamos falar com Ele, quando vamos interceder. Eu gosto, prática minha, eu gosto de estabelecer os motivos de oração bem antes, fazer uma lista. Por que eu vou orar? Por quem eu vou orar? Como nos achamos aqui, uma instrução no versículo 2 do texto que nós lemos. Eu vou orar em favor dos reis e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Normalmente eu começo o meu período de oração orando pelas autoridades da nossa nação, buscando no Senhor conserto, direção, buscando no Senhor justiça através das autoridades. Oro pelo nosso presidente da República, oro pelo nosso governador de estado, oro pelo nosso prefeito, oro pelo Senado, pelos deputados, federais, estaduais, pelos vereadores, oro pelos ministros de justiça, oro pelos ministros do Senhor, oro pelos policiais da nossa nação, pelo nosso exército, pelas autoridades da nossa nação. Oro em favor dos nossos governantes para que todos eles que estão investidos de autoridade tenham uma ação em favor do povo, da minoria de privilégios, por aqueles mais necessitados. Então, eu decido ali na minha oração o destino dela. Para quem? Por quem? Para onde está sendo encaminhada a minha oração, a minha intercessão junto ao Senhor? Vamos ser sinceros, amados. Nós fazíamos isto em tempos passados, em governos anteriores. Nós estamos vivendo um momento político,
religioso, bem parecido, bem similar àquele momento do início da igreja primitiva, quando os sacerdotes judeus, mais o rei, faziam uma perseguição religiosa contra os cristãos. E hoje nós estamos tendo esta percepção dos reis, os governos, se unindo a determinadas religiões para fazer uma perseguição aos cristãos. A Bíblia nos mostra isso com clareza. E hoje, nós cristãos conseguimos também enxergar isto com clareza neste momento político. A Bíblia, amados, ela tem todas essas dicas para nós nos comunicarmos com Deus de forma assertiva. Basta que nós tenhamos uma boa leitura e que prestemos atenção naquilo que lemos, que nós vamos entender os propósitos das Sagradas Escrituras para a nossa vida como homem e mulher de Deus. As instruções. Eu sei que fazer uma leitura bíblica é algo difícil. Fazer uma leitura, um estudo bíblico é algo espiritual. Dá aquele sono terrível. Chega a dar uma angústia, parece que vamos nos desfalecer diante da leitura. E por muitas vezes nossa mente é tomada que nós não conseguimos entender o que nós estamos lendo. Começamos a vaguear, a vagar na leitura e não temos o entendimento que deveríamos ter. Por isso é muito importante que nós façamos uma leitura concentrada, às vezes uma leitura menor, menos leitura, mais concentração, maior entendimento, maior atenção com aquilo que a palavra do Senhor, através das Sagradas Escrituras, está falando ao nosso coração. Entende isso? Aleluia. Então nós precisamos ler as Sagradas Escrituras com bastante atenção. Queridos, nós vimos a nossa nação por muitas vezes sendo saqueada por corrupção. Isso já faz algum tempo. E nós não nos movemos numa concentração de cristãos tementes e fiéis lá no início em oração para barrar isso. Só demos conta do que está acontecendo quando está acontecendo. Quando já estamos sendo sufocados pelas arbitrariedades, pelas injustiças e pelos saques governamentais. Nós precisamos ter essa percepção. Ainda temos em nossa nação a liberdade vigiada, uma suposta liberdade de escolha dos nossos governantes. E nós precisamos entender isto com clareza mediante a palavra do Senhor. Escolher os nossos governantes medindo-os pela palavra, pelas Sagradas Escrituras. Fazer a escolha dos nossos futuros governos para que sejam homens de bem, homens que governem com temor de Deus.
que conduza o povo brasileiro com temor de Deus. Se a Bíblia nos orienta a fazer isso, é para de fato fazermos. Não sermos negligentes nesta orientação sagrada. Portanto, sempre que você for orar, comece orando pela nação. Comece orando pelos nossos governos, pelas nossas autoridades, e depois entramos em oração pelas outras causas, não se esquecendo de orar pela paz em Jerusalém. Amém? Então essa é uma prática de oração direcionada pela palavra. E a palavra aqui no texto que nós lemos, no versículo 3, nos diz: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A palavra do Senhor, as sagradas Escrituras, nos confirma que isto é bom, que isto é aceitável diante de Deus. Amém? O nosso entendimento bíblico nos leva a crer somente em Cristo Jesus e somente a Ele, a Deus Pai e ao Espírito Santo de Deus, nos conduzirmos em oração. Não devemos orar por intermediários diante de Deus. O nosso único intermediário entre nós e Deus é o Senhor Jesus. Está escrito aqui. Está escrito aqui na palavra, no versículo 5 do texto que nós lemos de 1 Timóteo capítulo 2. Porquanto há um só Deus e um só mediador, inclusive está com letra maiúscula, mediador, Jesus Cristo, entre Deus e os homens, e é Cristo Jesus esse mediador. Então não devemos orar por outros mediadores, pela mediação de outros, e sim, a Bíblia nos orienta a orar somente através de Cristo. Ele é o nosso advogado. Amados, essas orientações bíblicas são de extrema importância para não sermos enganados, para não sermos desorientados nas nossas orações ao Senhor. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus para os seus momentos de oração. Ele nos dá. A Bíblia nos diz isso em Tiago capítulo 1, versículo 5. Porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém? Está faltando sabedoria? Peça a Deus. Por muitas vezes, amados, nós temos experiências, nós temos conhecimentos, mas não temos sabedoria. A sabedoria é agir com o conhecimento diante de Deus. Se você não tem, peça a Deus. Como nós lemos aqui em Tiago capítulo 1, versículo 5, Deus dá liberalmente quando pedimos. Amados, nós precisamos buscar mais orientações na palavra, nas Sagradas Escrituras, para que possamos ter maior comunhão com Deus, maior comunhão com Jesus, maior comunhão com o Espírito Santo. Deus é bom e nos ouve. Os seus ouvidos estão inclinados
a oração que se faz neste lugar. Estão inclinados à sua oração. Estão inclinados à minha oração. Aleluia, aleluia. Deus é Pai. Está sempre com os ouvidos inclinados ao que falamos a Ele. Da forma que nos dirigimos a Ele, da forma como nós nos achegamos a Ele falando. E para finalizar, eu quero falar sobre mais essa instrução que está no versículo 8 do texto que lemos. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Presta atenção. Prestem atenção nesta convocação do apóstolo Paulo. A quem ele quer que ore em todo lugar? Aos varões. Quem são os varões? Eu e você, nós homens somos os varões. Nós homens somos convocados pela palavra, pelo apóstolo Paulo, a orar aonde? Em todo lugar. Presta atenção nisso. Em todo lugar. É interessante isso. Porque é uma convocação para nós homens, para mim e para você, homem. E não para as mulheres diretamente. Para nós homens, revestidos da autoridade do sacerdócio do lar. Revestidos da autoridade sobre povos, sobre nações. Para nós homens. E mais. O apóstolo Paulo não diz, olha, você tem que orar na igreja, você tem que orar no templo, você tem que orar no monte, você tem... Não, ele diz que deve se orar em todo lugar. Orem em todo lugar. Você que está aí no seu trabalho e já deu muitas desculpas de que não dá para ir para o tempo de oração, para o encontro de oração, não dá para se reunir com a igreja, com os homens em oração, nas vigílias. Acabou a desculpa, meu querido. Acabou a desculpa. As Sagradas Escrituras aqui, através do apóstolo Paulo, nos diz que nós devemos orar em todo lugar. Então aí no seu trabalho é lugar de orar. Aí no seu carro, quando você está viajando, a trabalho, a passeio, seja qual for a condição, é lugar de orar. Dentro do transporte coletivo, do trem, do metrô, do ônibus, é lugar de orar. Você não precisa expor, gritar lá no meio de todo mundo a sua oração, mas no seu silêncio, no seu coração, no seu espírito, você está sintonizado com Deus em suas orações, nas suas petições. Você não precisa estar reunido como na maioria dos círculos de oração onde as mulheres se reúnem toda semana. Amém? Não tem nada de errado com as mulheres se reunirem para oração. Nada de errado nisso. Está tudo certo. A mulher orar, a mulher se reunir em círculo de oração, os homens se reunirem em círculo de oração, não tem nada errado, está tudo certo. Mas a instrução bíblica aqui é que nós podemos fazer, nós, homens, podemos fazer isso em todo lugar. Sim, em todo lugar, está certo, porque Jesus, na sua instrução de oração em Mateus capítulo 6, ele não discrimina mulher em nem lugar. Mas não podemos esquecer de que esta responsabilidade ela é nossa, é dos homens, é do varão, é do sacerdote do lar. É você que senta à sua mesa para uma refeição
e convoca a sua esposa e seus filhos para uma oração de agradecimento. É você, homem, sacerdote, autoridade na sua casa, que antes de dormir lá na sala, convoca a sua família para um tempo de oração, para uma leitura da palavra do Senhor e para uma oração. Nós precisamos, amados, mudar o nosso conceito de oração. Nós precisamos, amados, nos fortalecer em oração. Vamos nos fortalecer, vamos preparar vigílias, homens em vigílias de oração, homens em círculos de oração, homens em reuniões de orações, homens em oração em todo lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer circunstância, nós termos esse tempo de intimidade e oração com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, eu quero fazer uma oração com você. Pai querido, que bom que pudemos neste momento receber, Senhor, essa instrução de oração para nós homens, varões, para nós sacerdotes do lar, para que juntos com a nossa casa, com a nossa família, possamos avançar no reino do Espírito, ensinando as instruções que as Sagradas Escrituras nos dá. Amém? Tenha uma semana abençoada. Cuidado, você vai viajar no feriado. Cuidado no trânsito, cuidado com a velocidade. Respeite a velocidade das estradas. Eu costumo dizer que numa estrada onde a velocidade, o limite de velocidade é 120, até 120 Deus está com você na viagem. Do 121 em diante você está sozinho, porque Deus não vai contra a lei. Deus é Deus. Amém? Uma boa semana, um bom feriado, que Deus te abençoe poderosamente.